Deus quer falar conosco. A palavra do Senhor diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que estava coberto de feridas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro junto dele. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Respondeu ele: Peço-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fossem ter com eles, se arrependeriam. Respondeu Abraão: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos volte à vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Palavra fiel nesta noite. Deus, ele fala com a tua igreja de diversas maneiras. E essa palavra que Deus ele me deu, nós temos um tema nessa noite que diz assim: qual é o seu nome? Deus te chama pelo teu nome. O que me chama a atenção antes de começar a mensagem é que o mendigo ele tinha um nome, e Jesus cita o nome dele, mas o rico não é citado o nome dele. A Bíblia diz que quando o livro da vida for aberto, aquele que não encontrar o seu nome escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo, onde haverá dor e ranger de dentes. Para a gente começar a mensagem nesta noite, quando Jesus ele cita essa parábola, irmãos, para que a gente possa entender por que Jesus citou essa parábola. Dá para não cair a boca. Porque havia 2 grupos em Israel, havia na verdade 4 seitas em Israel, mas eu quero falar de 2. Porque há passagens na Bíblia que a gente lemos, e a gente muitas vezes fica perguntando: por que Jesus falou isso? Qual é o motivo de Jesus ter falado? E o que estava acontecendo para que Jesus tivesse citado aquela palavra? Então, quando a gente olhamos a palavra do rico e do Lázaro, nós entendemos que havia 2 grupos. Um eram os fariseus, e os fariseus eles acreditavam sim na ressurreição e na vida após a morte. E havia outro grupo que eram os saduceus, que eles não acreditavam no mundo espiritual, ou seja, na morte, na ressurreição, após a morte eles não acreditavam. E Jesus havia acabado de ressuscitar quem? Ele tinha acabado de ressuscitar o seu amigo Lázaro, que havia 4 dias que ele estava morto.
E muitas das pessoas estavam lá, esteve lá e viram o que Jesus ele fez. Então Jesus agora, ele vai sair de Betânia e ele vai descer até Efraim. E de Efraim, Jesus vai para a Judéia, que aqui está dizendo para a Pérea. E no capítulo de número 10, ele vai dar uma ilustração. E em Lucas 13 também, Jesus vai curar uma mulher que havia 18 anos que o inimigo a oprimia. E todos nós conhecemos essa